Alexandre de Moraes será impedido de julgar o caso dos Kids pretos? Eu sou Thales Mensur, seu advogado, e vou analisar esse caso para você. Resumo rápido. Recentemente, a Polícia Federal prendeu 4 militares suspeitos de arquitetarem um plano para impedir que Lula tomasse posse da presidência em 2022. O plano consistia em tirar a vida do presidente, do vice-presidente e do ministro Alexandre de Moraes do STF. Esse caso está repleto de problemas processuais, inclusive a suspeição do próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes. Teoricamente, ele é uma das vítimas, então ele não poderia julgar seus agressores. O artigo 252 do Código de Processo Penal diz de forma clara que um juiz não pode exercer sua jurisdição nos casos em que ele for parte ou interessado no resultado. Quem apoia o Moraes diz que o ato não era contra ele, mas sim contra o Estado. A intenção era impedir que Lula tomasse posse da presidência. Era um ataque contra a democracia. E por isso, o ministro não estaria impedido de julgar. Se fosse esse o caso, o ministro estaria certo. Ataque contra as instituições não impedem um ministro de julgar o caso. Na verdade, essa é a competência dele. Mas a denúncia é literal em dizer que a intenção do grupo era tirar a vida de Lula, de Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes especificamente. O STF é composto por 13 ministros. E apenas um desses ministros estava na mira desse grupo. Além disso, tirar a vida de um ministro do STF não impede ninguém de tomar posse de uma presidência. A intenção deles, e isso é muito importante quando se trata de crime, não era fechar o STF, mas sim tirar a vida de um ministro específico. Então, claramente, ele, como pessoa física, era vítima desse plano. Aparentemente, eles já iriam aproveitar que já estariam sujando as mãos, iriam aproveitar esse momento e tirar a vida do ministro por questões pessoais. Mas existe um ponto técnico que poucas pessoas estão dizendo. A assessoria do STF emitiu uma manifestação dizendo o seguinte: o Código de Processo Penal afasta qualquer suspeição ou impedimento quando as ameaças ou coações são feitas ao juiz que já conduz o inquérito ou o processo. O ministro Alexandre de Moraes seguirá relator de todas as investigações e processos relacionados ao dia 8 de janeiro. E isso está correto. Seria muito fácil escolher o juiz que irá julgar seu caso se fosse o contrário. Na maioria das comarcas brasileiras, existem apenas 2 juízes responsáveis pelo julgamento dos casos que lá acontecerem. Então, se um acusado quisesse ser julgado por um juiz específico, bastaria ameaçar o outro caso o processo dele caísse com esse outro juiz. Seria muito simples e fácil, o que não é justo. Então, caso fosse aberto um novo inquérito para analisar esse caso desse plano em específico, o Moraes estaria impedido, já que ele especificamente é vítima desse plano. Mas caso essa situação seja incluída dentro do inquérito do 8 de janeiro, que existe já há um ano, mesmo Moraes sendo uma das vítimas, ele não seria impedido de julgar, porque seria considerado como se os acusados estivessem ameaçando o juiz do caso. E isso não é caso de suspeição ou impedimento. E é justamente essa a fundamentação do ministro. Acontece que inquérito policial não pode ser genérico. Não pode ser aberto um inquérito sobre atos antidemocráticos e tudo que acontecer depois ser incluído nesse mesmo inquérito. Inquérito policial é para casos específicos. Então aquele evento de 8 de janeiro precisa ter um inquérito. Se existia um plano autônomo à parte de outro grupo querendo impedir que o presidente tomasse posse da presidência, é um outro ato e merece ser tratado em outro inquérito. Inquéritos exigem atos específicos. E essa regra o STF adora ignorar. Outra situação é que os ministros têm sustentado que não existe suspeição em fase de inquérito. Mas não é bem assim. O STF já havia decidido que não existe suspeição de autoridade policial durante a fase do inquérito. Isso porque em um processo criminal, a polícia vai produzir esse inquérito, que nada mais é do que um documento com o resultado de uma investigação, onde o delegado vai dizer se houve ou não um crime na opinião dele e quem são os possíveis culpados. É apenas um documento informativo, sem poder algum. É apenas um relatório. Então o Ministério Público vai pegar esse inquérito, o resultado do inquérito, e vai usar ele para fazer sua petição de acusação. Então levará essa petição para o juiz julgar. Durante o processo criminal, novas provas serão produzidas, as testemunhas serão apresentadas e até mesmo as partes terão oportunidade de apresentar suas versões dos fatos. Então o inquérito em si não tem tanta relevância. Por isso o STF considera que a suspeição de uma autoridade policial não tem tanta importância assim para o processo. Por mais que o delegado diga que aquela pessoa é a culpada, que o crime existiu e ele com certeza é o culpado, pode ser que durante o processo ele seja inocente. Mas quando falamos de juiz, a questão é um pouco diferente.
Aqui vai lembrar da figura polêmica do juiz de garantias, que o STF lutou bastante para que fosse implementada. A figura do juiz de garantias foi criada justamente para impedir que o mesmo juiz que trabalhasse na fase de inquérito durante a investigação fosse o mesmo que julgasse esse acusado durante o processo. Isso porque, teoricamente, ele estaria contaminado pela fase de investigação e teria uma vontade muito maior em condenar este acusado. E isso prejudicaria bastante a sua imparcialidade. Agora, esse mesmo STF vem reclamando dizendo que não há problema nenhum que o juiz que foi vítima gerencie a investigação do acusado. Não me parece muito coerente. Isso se torna singularmente um problema muito maior quando temos dezenas de casos onde, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que é vítima em alguns inquéritos, toma medidas bastante agressivas durante a fase de inquérito, como apreensão de bens e até prisões temporárias. Ainda que não seja ele o juiz que vai julgar o caso, durante a fase de inquérito ele pode deixar esse investigado preso, mesmo ele sendo a vítima nesse caso. Imagine se toda vítima tivesse o poder de decidir se o acusado seria preso logo depois do crime ou não, mesmo antes dele se defender. O que você acha que iria acontecer? Caso o acusado seja considerado culpado, qual seria a pena dele? Prisão. Mas durante a fase de inquérito ele já foi mandado para a cadeia. E quem mandou foi a própria vítima. Agora imagine se ele foi inocente. Ele já teria cumprido uma pena por um crime que ele não cometeu. Não é evidente a ofensa aos princípios do direito? E isso é especialmente perigoso se lembrarmos que alguns inquéritos do STF simplesmente não têm fim. Eles se estendem por meses e até anos, como é o caso do inquérito das fake news, por exemplo. E isso possibilitaria que um acusado ficasse preso por anos por ordem da própria vítima, antes mesmo dele ter a oportunidade de se defender. A preocupação que todo brasileiro tem que ter nesse tipo de caso não é com os kids pretos, com Bolsonaro ou com Lula, mas sim com o fato de, se dermos esses poderes aos juízes, amanhã eu ou você pode ser vítima desse abuso. Se normalizarmos esse tipo de situação, se algum dia você se envolver num acidente de trânsito, por exemplo, com um juiz, ele pode ter o poder de acabar com a sua vida. Não podemos dar margem para que isso se torne possível. Inclusive, muitos juízes e tribunais de primeira e segunda instância já estão repetindo decisões parecidas com as proferidas por Alexandre de Moraes. Mas caso se entendermos que jurisdição é apenas a função do juiz em julgar um processo, o ministro Alexandre de Moraes não estaria errado. Tecnicamente ele estaria correto se ele não fizer parte da corte que irá julgar essas ações. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte: no caso dos kids pretos, quem você acha que era a vítima? Era Moraes ou o STF? Me diga sua opinião. Se você gostou desse vídeo, assista também esse aqui que eu estou colocando do lado, sobre o arquivamento do processo de Alexandre de Moraes naquele caso daquela confusão no aeroporto de Roma. Eu também estou colocando um vídeo que eu falo sobre o rumor em aumentar a idade de aposentadoria dos ministros do STF para 80 anos de idade. E se você ainda não se inscreveu no canal, clique no logo do canal aqui na direita. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.